Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero comentar com vocês a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, do dia 22 de dezembro de 2024, que fala sobre a promessa da vida abundante. Textual diz assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 9 e 10. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Todas as nossas lições, desde a primeira, nós estamos comentando e falando sobre as promessas de Deus. Então, nós estudamos promessas de Deus para Israel, para a igreja, enfim, várias promessas. E hoje é a promessa de vida abundante. E aqui o próprio textual já diz assim, ó, para quem se relaciona com ele de maneira plena. Então, já fica aqui para nós, né, uma reflexão. Nós nos relacionamos com Deus de maneira plena? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, verso 7 até o 18. E dentro dos objetivos da nossa lição, né, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Conceituar e explicar a vida abundante. Elencar o que identifica a vida abundante. Dentro da nossa introdução, nós podemos dizer o seguinte, olha, a vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. É uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Quando nós falamos no Novo Testamento, e aqui o texto que nós lemos em João, né, e nós sabemos que se nós queremos ter uma vida abundante, uma vida plena, como nós já estudamos em lições anteriores, o homem completo, corpo, alma e espírito, nós temos a necessidade de vivermos ou deixar que Deus, ele domine a nossa vida, que seja o dono e seja o nosso Senhor. E fazendo isso, nós também, crendo em Jesus como Salvador das nossas vidas, ou da nossa vida, assim sendo, né, ele vai realmente nos dar uma vida abundante. Jesus, a fonte da vida abundante. Esse é o primeiro tópico, a fonte de verdadeira vida. Porque nós vivemos, nós temos uma vida que foi dada por Deus ali no jardim, soprou Deus nas nossas narinas e ali nos deu fôlego de vida, nos deu vida. A partir dali, nós passamos a ser alma vivente e nós estamos aqui nesta terra. Nós precisamos viver. Depois nós vemos que o pecado entrou, capítulo 3, né? Entrou e todos morreram, ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Precisamos nos reatar com Deus, já estudamos essa lição. Mas com o pecado, agora também gerou a morte. Não só a morte física, que isso, o nosso corpo, ele agora, por mais saúde que nós possamos ter, mas nossa vida é limitada, né? E nós, um dia, nós deixaremos esse corpo. Isto já é a morte física. Também tem a morte espiritual. A morte espiritual é a partir do momento que nós, né, fomos criados por Deus, né, nós éramos filhos de Deus, porém, com a queda do homem, com o pecado, nós passamos a ser a criatura, ou seja, um ser criado por Deus. E para que nós reatamos essa qualificação, essa designação de filhos de Deus, nós precisamos crer em Jesus como Salvador de nossa alma. Fazendo isso, nós começamos a ter a vida eterna e, depois de deixarmos este corpo, nós estaremos tendo a vida eterna com Deus. Não, nós não passaremos, como Paulo diz, pelo dano da segunda morte, morte física e também a separação eterna com Deus, porque nós reconhecemos e cremos em Jesus como nosso Salvador. Ele vai nos salvar, ele vai nos tirar desta condição em que estávamos e nos colocar agora numa posição de vida eterna.
Então, ele diz aqui, ó, no texto fala, né, Jesus como a porta das ovelhas. Por isso que esse texto de João foi colocado no capítulo 10, versos 7 a 18, e fala, né, no verso 10, ele diz assim, olha, eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Antes disso, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O inimigo das nossas almas, ou seja, o diabo, Satanás, né, ele veio fazer o quê? Ele é um arqui-inimigo de Deus. Ele veio destruir aquilo que Deus criou, a obra-prima da criação, que somos nós, a sua criatura. Então, quando nós não cremos em Jesus, não aceitamos a Jesus, nós não vivemos uma vida para Jesus, nós corremos o risco de aqui o diabo, como diz, olha, ele vem matar, roubar e destruir. Né? Matar os sonhos, destruir tudo aquilo que Deus realmente quer para nós, né? E ele vem mesmo para isso. E nada mais do que isso, ele nos tirar do caminho certo, que é o caminho de vida eterna, para nos levar para outro lugar, senão o inferno. Mas que Deus nos tenha misericórdia de nós e que numa lição, ou nesta lição, nós possamos entender que se nós queremos ter uma vida abundante, não só uma vida abençoada aqui na terra, mas também nós precisamos ter a nossa vida eterna com Deus. Somente isso somente vai acontecer se aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Então aqui ele fala, Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrada ou encontrado em Deus. A fonte da vida abundante. E aí os versos 8 e 10 diz, né? Faz um contraste entre ele, que é a porta, e os que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte e vida com abundância. Sabemos que muitas pessoas, né? Eles vêm, aqui nesse caso fala, né? Jesus está falando ali de pessoas que eles induzem as pessoas, dominam as pessoas, mas não como pessoas que querem o bem de outras, né? Eles fazem simplesmente em benefício próprio. São os mercenários que a Bíblia fala, são aquelas pessoas que apenas eles estão no meio, são lobos no meio de ovelhas, são pessoas que têm aí interesses próprios, né? E eles, na verdade, não tomam conta, eles não ajudam as ovelhas na situação, muitas vezes, em perigo, enfim, eles somente pensam em si, mas Jesus ele se coloca, né, como aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele que dá, até mesmo, fala ali, olha, ele dá a sua vida, né? Ele dá a sua vida em detrimento à vida de suas ovelhas. Então, nós precisamos entender isso, que a fonte da vida abundante, ela está em Jesus. A vida abundante, o conceito de vida abundante no tópico 2, ou seja, no sinopse 1 fala, né? Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Tópico 2, a vida abundante, o conceito de vida abundante fala mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor. Podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante. Também essa vida abundante, né, ela influencia a família. Quando nós somos abençoados, também isto reflete na nossa família e, consequentemente, também reflete na igreja, porque a igreja ela nada mais do que um conjunto de famílias. E quando a minha família, quando a sua família, quando a nossa família é uma família abençoada por Deus, a igreja por si só também, a igreja também, ela é abençoada. Que diz mais, né? Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. A paz em Deus, nós já estudamos isso, não a vos dou como o mundo a dá. A paz que Deus dá através de Jesus é diferente da forma com que o mundo dá. Tranquilidade nas decisões, falamos sobre isso, sobre o direcionamento, quando temos o Senhor Deus como nosso Senhor, nós temos uma vida direcionada por Deus, nós não fazemos a nossa vontade, mas que a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela sempre prevalece, ela sempre
soberana ela, porque nós sabemos que tudo que Deus faz por nós, Ele quer realmente o nosso bem. Trata-se de uma realidade prometida nas Escrituras, que tem vida abundante, a vida em unidade, o cultivo de esperança, a perseverança na paciência, tudo são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia no sentido de outrora. Quem não tem Jesus, ele vive uma vida natural. O homem natural, Paulo fala sobre isso, o homem natural e o homem espiritual, é o homem interior. Nós precisamos de ter na nossa vida uma vida plena. Essa vida plena, ela, como já estudamos, ela se complementa através do corpo, da alma e do espírito. A sinopse do tópico 2 diz: a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano, foi o que eu acabei de falar. No tópico 3, o que identifica a vida abundante? Alegria do Senhor, gratidão por tudo, vida no espírito, vida de oração. E a sinopse do 3 significa o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito Santo. Eu fiz aqui um quadro comparativo, pegando justamente João capítulo 10, no verso 10, para nós entendermos aqui o que seria essa vida abundante, correlacionando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e a natureza da vida abundante. Diz o seguinte: olha, o Antigo Testamento apresenta a vida abundante como uma bênção ligada à obediência à aliança. Então, todas as vezes, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. No monte, ali nos montes, nós vemos ali que Deus, em um monte, ele ordenou a bênção, e outro monte, ele ordenou a maldição. Todas aquelas pessoas que se dedicassem ao Senhor, que tivessem uma vida de dedicação ao Senhor, eles realmente alcançariam a bênção. A bênção porque eles teriam a proteção de Deus. A bênção porque eles seriam guiados pelo Senhor. E isso nós encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 1 ao 14, que é a bênção por obediência. Todos os israelitas que fossem obedientes, não só Deuteronômio, mas também Levítico, ali nós vemos que, se fossem obedientes, eles seriam abençoados, comeriam o melhor da terra. Porém, se eles fossem desobedientes, em Levíticos 26 vai falar, Monte Ebal, que é ali onde eles foi falado sobre a maldição. Há o Monte Gerizim e Monte Ebal, lugares onde foram ali, determinadas as bênçãos, quando eles fossem obedientes, e no Monte Ebal, a maldição, se eles fossem desobedientes. Então, isso está relacionado com a parte material e física, Salmo 3, prosperidade do justo, Deus ali falando sobre o justo, ele que seria abençoado, Salmo 91, longevidade e salvação, as pessoas teriam vidas longas, ou seja, a sua vida física, eles alcançariam anos de vida, por apenas sendo obedientes à voz de Deus, obediente aos mandamentos que Deus entregou para o povo de Israel. Porém, na parte espiritual, alegria, ou seja, no Salmo 16, verso 11, diz isso, alegria na presença de Deus. O Senhor como pastor, Salmo 23, comunhão com Deus, Êxodo 33, 11. Então, a natureza no Antigo Testamento, lógico que não são apenas esses versículos, eu coloquei apenas alguns, mas no Novo Testamento, ali fala sobre espiritual e eterna, vida eterna pela fé em Jesus. Como já foi comentado, já comentei aqui, no Antigo Testamento, a fidelidade a Deus, agora, o Novo Testamento, Jesus como centro da nossa vida, a verdadeira felicidade, ou a vida abundante, ela está relacionada à nossa comunhão com Deus através de Jesus. João 6, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falei sobre isso, sobre a morte física e a morte espiritual. Quando temos Jesus, nós não passamos pelo dano da segunda morte. Nós temos Jesus
que vai nos dar, vai nos levar, né, para o caminho da vida eterna. 1 João 3, comunhão com o Pai e com o Filho, porque nós sabemos que esta trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha em nosso favor quando nós temos a nossa vida entregue nas suas mãos. Transformacional, frutos do Espírito, nós já estudamos várias vezes, Gálatas fala sobre isso, né? Todos nós que temos Jesus, nós procuramos fazer a vontade de Deus e o fruto do Espírito, ele está, né? Ele é uma verdade prática, isso nós praticamos esta verdade porque nós temos Jesus, nós temos o conhecimento da sua palavra e nós temos a direção de Deus para fazermos o bem. Romanos 8:1, liberdade ou libertos da condenação, quando nós vemos, olhamos para trás, nós vemos ali, né? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Quem quiser ter a vida eterna tem que aceitar a Jesus, tem que ter a sua vida nas mãos do Senhor. Então, o Novo Testamento, ele amplia o conceito que foi ali do Antigo Testamento, enfatizando a vida eterna e a transformação espiritual como o núcleo da vida abundante, que inclui, mas transcende os aspectos materiais. Quanto o povo de Israel ali precisava ter realmente a sua vida, estava ali direcionando a sua mente para Deus e fazendo a sua vontade, o seu espírito, a sua alma estavam sendo revigoradas e eles estavam em comunhão com Deus. No Novo Testamento, nós precisamos crer em Jesus como Messias, porque lá eles esperavam o Messias, eles estavam aguardando o Messias, mas aqui o Messias já veio, o Messias já esteve entre nós, o Messias, que é a fonte da vida abundante. Como alcançar a vida abundante? No Antigo Testamento diz, 6:4-9, amar a Deus com todo o coração, alma e força. Isso era um dos mandamentos. Amar a Deus, precisavam temer a Deus, precisavam seguir, né, os mandamentos de Deus. E também, Levíticos 18:20 fala sobre as leis morais e rituais, ou seja, para que eles pudessem ser abençoados, eles precisavam seguir as ordenanças, estar ali atentos com aquilo que foi deixado para eles. Nós vemos lá a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, os 5 livros, eles eram leitores e ali a lei estavam através de Moisés, para que eles pudessem seguir aquelas leis, pudessem entender o que é que o Senhor queria deles, né? O que eles precisavam ficar atentos para que pudessem realmente ter a comunhão com Deus. Fidelidade, aliança com Deus do Sinai, como eu já falei, justiça social, praticar o bem, buscar a justiça. Isaías fala sobre isso, porque Isaías chega num momento difícil da nação de Israel, que o povo estava já, as tribos do norte tinham sido cativas, a outra parte, né, parte sul ainda, né, precisava ser orientado, porque eles estavam também indo pelo mesmo caminho do que a tribo do norte, mas Isaías fala, praticar o bem, buscar a justiça, tudo isso para que a nação de Israel pudesse realmente conquistar, pudesse realmente alcançar a vida abundante. No Novo Testamento, João diz assim, receber o direito de se tornares filho de Deus. Nós éramos, depois da queda, criaturas. Agora não, agora nós somos filhos de Deus por adoção. Nós temos agora o direito na herança co-herdeiros, porque Jesus, ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. Nós fazemos parte agora da aliança ou da herança que Deus deixou para toda a humanidade. Atos 16:3, crer em Jesus para a salvação. Crer em Jesus como Messias prometido. Crer em Jesus como aquele que trouxe a salvação para nós. Isso é fundamental, isso é de extrema importância. Numa lição como essa, nós entendemos isso. Confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração. Romanos 10:9-10. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta foi as palavras de Paulo ao carcereiro, né? Precisamos crer em Jesus como Salvador, como Messias prometido. O Antigo Testamento enfatiza a obediência como caminho para a bênção. E o Novo destaca a fé em Jesus como meio de receber a vida abundante, que envolve uma transformação espiritual e uma nova relação com Deus. Fazendo isso,
tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, agora nós estamos de uma forma completa com uma vida abundante. Por fim, nós temos aqui, olha, a promessas e imagens, terra prometida, Deuteronômio, escolha entre a vida e a morte, promessa de posse da terra, prosperidade material, árvore plantada junto a ribeiros, bênçãos que o Senhor enriquece, a descendência a frutificar e multiplicar, a descendência numerosa como as estrelas. Então, olha aqui que nós vemos aqui como é importante essas promessas, né? Como Deus agora faz com que ali a nação de Israel, se eles fossem fiéis e continuassem fiéis, dentro do propósito, eles sempre seriam abençoados. Mas dentro do plano de Deus, nós vemos que a nação de Israel, hoje, podemos falar sobre o relógio escatológico, a última semana, nós estamos ali prestes a que a última semana de Daniel se cumpra, mas hoje é o período da igreja. Hoje nós estamos nessa parte no centro aqui da nossa tabela, vivendo essa parte onde que ali existe um momento em que a igreja tem essa oportunidade para ter vida abundante, nós precisamos aceitar Jesus. João 17, conhecer a Deus e a Jesus, através da sua palavra, ser um leitor da Bíblia, orar, buscar a presença de Deus, que aí, isso fazendo, nós estaremos tendo uma vida plena, uma vida abundante, não só aqui na terra, mas também frisando a vida eterna. Conhecer ou confiança na promessa de vida eterna. Reino dos céus. Jesus, ele veio, é chegado o reino dos céus. Esse reino dos céus está entre nós. Bem-aventurados os pobres de espírito. Buscar primeiro o reino de Deus. Todas essas passagens, né? Nós vemos aqui que nós vivemos um momento em que precisamos ter isso em mente. Se nós queremos desfrutar das promessas de Deus, se nós queremos ter uma vida abundante, nós precisamos crer em Jesus, aceitar em Jesus, viver uma vida que Ele realmente guie os nossos passos, direcione o nosso caminho. 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, novos céus e nova terra. Então, ou seja, as imagens do Antigo Testamento são predominantes terrestres e materiais. O Novo Testamento apresenta imagens mais espirituais e transcendentes, apontando para a realidade além do mundo físico, incluindo a vida eterna e a nova criação. Concluindo, diz assim, olha, João 10:10 sintetiza a promessa de vida abundante, expandindo a compreensão do Antigo Testamento. A vida abundante em Cristo é uma realidade espiritual e eterna, que transforma a vida presente e culmina na vida eterna com Deus. Enquanto o Antigo Testamento aponta para uma vida abundante em comunhão com Deus e a prosperidade material, o Novo Testamento, através de Jesus, revela a plenitude desta vida, que inclui a vida eterna, a liberdade do pecado e a transformação pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que nós possamos estudar sempre, né, essa palavra, que é a palavra que vai realmente nos dar a vida abundante, não só a vida aqui na terra, mas também a vida eterna com Jesus e com o nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse dia.